Pessoal, aula de 5 de maio de 2021, a segunda aula do dia, aula da noite, Direito Processual do Trabalho 1. Vamos agora falar sobre partes, procuradores e litisconsórcio. Olha só, pessoal, quando a gente fala de partes, vem um conceito bem simples para a gente. Vem um conceito de que parte é toda aquela pessoa jurídica ou física que ingressou com a lide, ingressou com a ação contra outrem, tá bom? Ou até mesmo quando, se tratando de jurisdição voluntária, pleiteia, postula junto ao Poder Judiciário alguma tutela, alguma defesa desse direito, reconhecimento do seu direito. Por isso que a gente vai dizer que a parte tem um interesse jurídico naquele processo ali, tá certo? Então a parte ela pode iniciar o processo, como pode depois de algum tempo, ela pode no decorrer do processo começar a participar do processo. Então nós teríamos as partes inicialmente ou então depois de um tempo ter uma alteração no polo ativo ou no polo passivo. Aqui no âmbito trabalhista, a parte autora nós chamamos de reclamante e a parte ré nós chamamos de reclamada, certo? A parte reclamante, parte reclamada é o nosso jargão, a nossa forma de falar. Miguel, vocês não usam aí autor, autora, réu, ré, não? Usamos também acionante, também usamos, mas é muito comum que se utilize reclamante e reclamado. Miguel, isso é importante para quê? É importante, galera, porque talvez vocês vão fazer uma prova de OAB, prova de concurso, e aí, ou então até analisar alguma sentença, algum acórdão, estão aí estagiando, e aí vai ficar sem saber por que chama de reclamante ou reclamado. Miguel, isso aí, na verdade, porque, Miguel, é porque se trata de um jargão próprio? Não, é porque, galera, a nossa ação, a ação trabalhista, ela é chamada de reclamação trabalhista, porque o empregado ele vai reclamar que os seus direitos não foram atendidos. Ô, Miguel, isso aí está na lei, é obrigatório? Não, não é obrigatório, é só o jargão jurídico mesmo, tá certo? Tanto é que a gente não tem a obrigação de chamar de autor e de réu, de demandante ou demandado, de acionante ou acionado, tá bom? Mas, volto a repetir, é comum que lá o processo, por exemplo, está no TRT6, lá no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E aí, pessoal, é comum que lá a gente veja o julgador, os desembargadores, tratando não de recorrente e recorrida só, mas também de reclamante e reclamada. Pode falar assim também você, para a gente não se perder. Tá bom, pessoal? Então, olha só. A parte, a gente não vai ter... Professor? Estou escutando. Professor? Eu estou escutando. Tá apresentando slide? Porque não tá aparecendo para mim, não. Não, eu tô só falando. Você quer que eu bote o slide para você? Eu boto. Não, é porque eu achei que era algum problema que tinha dado na internet. Não, tá aqui, ó. Tá aí para você. Comecei a dar aula aqui, aí. Prontinho? Apareceu aí? Tá. Beleza. Foi não. Eu comecei a dar aula aqui e comecei a falar de partes aí, esqueci. Bom, e aí, pessoal, a gente não vai ter como parte o juiz, o servidor público, o defensor público, o perito, o tradutor, o intérprete, mas o Ministério Público, se ele promover a ação, ele vai ser parte, tá certo? Agora, se ele estiver como fiscal da lei, ele não será parte, ele será apenas, então, somente o fiscal da lei ali, não estará ali como parte, tá bom?
Bem, olha só. Vocês aprenderem Civil 1 que toda pessoa é sujeito de direito, não é? Tudo certinho lá, toda pessoa é sujeito de direito. Isso é o que nós chamamos de capacidade de direito, certo? Capacidade de direito. E já a possibilidade de estar em juízo é uma capacidade de fato. Capacidade de fato. E esta capacidade de fato é que nós chamamos de legitimatio ad processo. Essa capacidade de fato que a gente está tratando aqui é a que gera legitimidade para figurar um polo ativo ou para figurar um polo passivo. Portanto, vamos ter aí, tanto num caso como no outro... Muri, só que eu estou querendo me acabar aqui. Tanto num caso como no outro, a gente vai ter que analisar a relação jurídica de direito material travada pelas partes para saber se a parte realmente tem ou não a legitimidade. A gente vê isso aí um bocadinho mais lá na frente, já no final do primeiro semestre, na primeira unidade ou início da segunda. A legitimidade, que a gente vai falar sobre ação, sobre elementos da ação, etc. Então, pessoal, o que eu quero neste momento para falar sobre partes e sobre a capacidade de fato é que todas as pessoas que possuem mais de 18 anos, elas possuem uma capacidade de fato de estar em juízo independentemente de outra pessoa estar para lhe amparar, para lhe assistir ou lhe representar, especificamente falando. Ressalvado, logicamente, os casos em que não existe uma capacidade de discernimento, como alguns indígenas, alguns enfermos mentais, alguns enfermos que estão sem possibilidade de discernimento, como aqueles que estão vegetando, estão nas UTIs, etc. Tá bom? Mas estou falando aqui das pessoas que têm plena capacidade mental e estou me atendo apenas ao fator etário, ao fator biológico, ao fator da idade. Quem possui mais de 18 anos, capacidade plena, capacidade de fato. Já quando a gente fala de capacidade... pessoal, desculpe, eu falei de capacidade de fato e falei sobre legitimidade processo ou legitimidade da parte, certo? Na verdade, é legitimidade de direito, é a parte de direito, capacidade de direito, viu? Se tem vínculo ou não. Bom, no que tange a capacidade de fato, a gente vai se até a parte da possibilidade de estar em juízo ou não. Bom, estando em juízo a partir de 18 anos, a gente não há que cogitar de assistência ou representação. Quando se trata de pessoa que é relativamente incapaz, a gente vai falar que ela vai ser assistida pelo seu representante legal. Quando se trata de menor de 16 anos, a gente vai ter essa pessoa sendo representada, pois ela é absolutamente incapaz. E aí vai se enquadrar em absolutamente e relativamente capaz aquelas pessoas que possuem lá a sua capacidade absoluta ou relativa discriminadas no Código Civil, que vocês viram em Civil 1 com o professor Cleito Soares. Bom, por fim, nós vamos ter a capacidade postulatória ou jus postulandi. Essa capacidade postulatória é aquela capacidade que a pessoa tem de sozinha estar em juízo, postulando, se defendendo, sem assistência de um advogado, sem precisar otorgar a procuração para um advogado. Então, nós vamos ter no cível essa exigência muito bem delimitada. Artigo 104, 105 lá do CPC vai falar sobre isso, e a gente vai falar sobre isso, talvez, tomara Deus, na próxima aula, na próxima sexta-feira. Então, olha só, galera. O certo é que a gente tem que contratar um advogado. Mas, no direito do trabalho, nós temos o jus postulandi. Jus quer dizer direito. Postulandi refere-se ao vocábulo postular, certo? Ao verbo postular. Quer dizer direito de postular sozinho. Então, aqui no processo do trabalho, nós temos como princípio, nós vimos lá logo no início do curso, o princípio do jus postulandi, em que a parte, independentemente
do valor da causa, vai poder postular sozinha na Justiça do Trabalho. Logicamente que nós vamos ter uma limitação aí, mas, a priori, tanto no primeiro quanto no segundo grau, ou seja, tanto perante o juiz do trabalho quanto perante o Tribunal Regional do Trabalho, a parte reclamante, assim como a reclamada, elas poderão postular sozinhas. Então, a reclamante poderá requerer fazer a sua reclamação e a parte reclamada poderá apresentar sua defesa sem problema algum. Vamos ver isso aqui também no curso do processo. A única coisa que eu quero agora de vocês é que entendam que existe a possibilidade de postular no primeiro e no segundo grau sem a presença, sendo desnecessária, sendo desobrigatória a presença do advogado. Tá bom? Pode postular. Pessoal, no TST, só para fechar esse raciocínio aqui para vocês, no TST, a gente não vai poder postular sozinho, não vai poder exercer o juiz postulante, porque o recurso no TST, ele exige requisitos formalíssimos. Tanto é que um dos princípios, o princípio da dialeticidade, que é a fundamentação, ele exige que a parte estruture a sua petição. Vejam vocês que até nós, advogados, temos dificuldade. Eu mesmo, de uns 10 recursos de revista, só consegui chegar lá uns 3 ou 4. Para ser conhecido o recurso de revista, aqui embaixo e lá em cima, aqui no TRT, para ser admitido e lá em cima, para ser conhecido, só uns 3 ou 4. Recentemente mesmo, tive um agora que foi conhecido, quando chegou lá em cima, foi negada a admissibilidade recursal. Então, vejam vocês como é difícil para quem tem um estudo, imagina para quem não tem. Então, por isso, temos lá a súmula 425 do TST que determina que não é possível a postulação, o exercício do juiz postulante no TST e no STF. Tá bom, galera? Bom, eu finalizo aqui, antes de iniciar a parte de sucessão processual e substituição, finalizo dizendo que tem outra exceção aqui no processo trabalhista. Aqui nós vamos reconhecer a capacidade de fato quando se trata de empregado que aufira, que ganhe um valor superior, a partir de um salário mínimo, ou seja, que o valor do seu salário, da sua remuneração, seja a partir de um salário mínimo. Então, nós vamos conceder a esse empregado, ainda que ele tenha entre 16 e 18 anos, 16 anos completos, ele vai ter o direito de postular sozinho. O permissivo encontra-se no artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. Aqui, ó, galera, tá aqui, ó, na tela, ó. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. Beleza? Artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. Fala que reconhecerá a capacidade daquela pessoa que foi emancipado e também daquela que tem empresa comercial em seu nome, e depois ele fala de quem ganha, do empregado, da pessoa que ganha a partir de um salário mínimo que pode prover o seu próprio sustento. Ele fala assim, pode prover o seu próprio sustento. Em decorrência do entendimento de que quem ganha um salário mínimo e o salário mínimo nacional, ele é suficiente para suprir a educação, a alimentação, moradia, saúde, educação e higiene, então, e lazer, em decorrência desse paradigma, desse modelo que o legislador constitucional nos forneceu, nós entendemos que quem ganha a partir de um salário mínimo possui essa capacidade. Tudo bem, pessoal? Posso seguir adiante? Professor, Oi. essa questão de postular sozinho no civil não tem, não? Vai ter no juizado especial, nós vamos ter nas causas de até 20 salários mínimos no juizado especial civil. No criminal, nós vamos ter no habeas corpus. E também na seara aí, civil administrativa, a gente vai ter o juiz de paz.
E no direito do trabalho, em qualquer situação, no juiz de primeiro e segundo grau, menos TST. Beleza. Juiz, primeiro e segundo grau. TST já é terceiro grau. Deve ser terceiro grau. Tá bom? Bote aí, viu, Mara? Independente do valor da causa, viu? Bom, pessoal, nós temos no curso dos processos algumas modificações nos polos. Por vezes, o reclamante ou o reclamado, quando se trata de pessoa física, ele morre. Não adianta o lado dele, pegou a senha dele e volta lá para o mundo maior, para o mundo espiritual. E aí, galera, a gente vai ter que substituir essas partes. Desculpe, vai ter que abrir a sucessão das partes. Miguel, como é que abre essa sucessão? Galera, os herdeiros vão suceder o decujus, o falecido. Você estudar isso aí com o professor Léo Gominho, muito bem, direito às sucessões lá. Se não é Civil 7, né? Civil 7. Olha só, pessoal. Nesse sentido, a gente pode dizer que a sucessão se dá por duas formas, certo? Podem, da mesma forma que podem os herdeiros apenas se habilitar individualmente, falar lá que são, como pode também se habilitar o espólio, tá bom? Miguel, o que é espólio mesmo? Espólio é a reunião de bens e dívidas que o decúgio deixou, forma o processo, e aí o espólio vai ser representado pelo inventariante. Então, ou os herdeiros se habilitam normal, ou então o espólio vem e representa, e aquele valor que vai ser levantado ali, a gente vai jogar lá para o espólio. Tá bom, galera? Miguel, o que é melhor, a depender do grau de entendimento dos nossos queridos herdeiros, seria melhor a habilitação. Porque pega lá o dinheiro, divide e vai-se embora. Porque se for levar lá para o juízo civil, sabe que juízo civil já é por si só demorado. Então, chega lá e ainda vai seguir imposto estadual por causa mortes e vai também compor aí, vai pagar custo processual, tudo em cima disso aí, desnecessário, do meu ponto de vista. Bom, pessoal, a outra possibilidade é quando se trata do empregador. O empregador, quando ele morre, então os sucessores também vão aí. Miguel, se empregador era pessoa jurídica, microempresário individual, aí, galera, não tem habilitação, né? Não tem habilitação. Isso aí. Mas o que for condenado ali, a gente vai ter vai ter reflexo lá no inventário da pessoa física. Então, neste caso, os herdeiros um dos herdeiros pode se habilitar, informando que está ali representando a pessoa física que outrora era o empresário individual, tá bom? Com o intuito de não ter qualquer repercussão negativa do ponto de vista da revelia, do ponto de vista da confissão. Olha só, gente. A dica que eu dou a vocês é o seguinte. Quando se tratar de processo, já tem gente caminhado aí, ó, correndo, fase recursal, de execução. Deixa esse negócio quieto. Se você for em parte autora, não se habilita não, porque é uma agonia danada, vai ter que intimar a parte contrária para se manifestar sobre a habilitação. Se a parte contrária quiser, pode embolar o meio campo. Tudo isso pode acontecer. Por que eu digo isso? Porque tem que ter a regularização processual. Isso aí é um conteste. A parte autora, se não regularizar, extingue o processo. O réu vai ser decretada a revelia. O terceiro vai ser excluído. E no caso de recurso, o recorrente pode até ter seu recurso denegado, tá bom? Eu acho isso aí um absurdo, mas tudo bem. Bem, olha só, pessoal. A outra hipótese de sucessão processual se trata mais da pessoa jurídica. Então, pode ter uma sucessão processual quando, por ato inter vivos. Então, uma empresa ela compra outra, uma empresa ela funde-se com a outra. Então, a gente vai ter aí uma sucessão processual. Miguel, e aí as outras? Ó, galera, se sucedeu, todo mundo está no balaio de gato. Então, vai entrar tanto o patrimônio da sucedida como da sucessora, todo mundo lá junto. Normalmente, quando se tem isso aí, a gente vislumbra, a gente verifica que há um aumento de capital, um aumento de patrimônio aí. Tá certo? Bem,
A gente tem algumas ligas que são instauradas por pessoa que não detém aquele direito material, mas que representam outras, como é o caso do sindicato. E aí a gente chama de substituição processual anômala ou extraordinária. Então, galera, essa legitimidade vai ser algo tão anormal que a gente, no direito do trabalho, só vislumbra a possibilidade de o sindicato ter essa legitimidade extraordinária. Porque o sindicato, ao ingressar com a ação para defender, para buscar uma tutela para os seus associados, ele, sindicato, vai postular em nome próprio, mas requerendo, pleiteando direito alheio, tá certo? Então ele vai substituir as partes ali. Observação: se o sindicato for infortunado, for sucumbente naquela ligue, ele é quem vai pagar, ele é quem vai arcar com os custos da sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Pera, nessa daqui é o sindicato que postula em nome próprio, pleiteando direito alheio. Exatamente, substituição processual. Tá bom. Professor, aquela parte que você falou, anômala, eu esqueci o que era. Aqui, ó. Legitimidade extraordinária ou anômala. Ele vai ter uma legitimidade dada pelo artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Porque o sindicato, ele poderá, segundo dispõe o legislador constitucional, ele poderá pleitear, defender, ele poderá defender os interesses dos seus associados em juízo ou administrativamente. Daí o porquê de o sindicato estar apto a defender os interesses dos seus associados. Miguel, como é que faz? O sindicato entra lá e acabou? Não, galera, tem autorização. O associado dá autorização, tá bom? Existem casos até, inclusive, que algumas pessoas até discutem, mas o sindicato já entrou por 50. Entrou por 50, mas se o associado não quis que o sindicato entrasse, ele entrou sozinho. Pode. Mas o sindicato perdeu a ação de Maciel também acabou. Não tem nada a ver. A ação de Maciel do sindicato é do sindicato. Acabou. Tem nada a ver com isso. Por outro lado, se o sindicato tiver êxito na ação, Maciel depois, se ele não entrou com a ação ainda, ele pode postular que aquela sentença lhe sirva de paradigma e tentar se beneficiar daquela situação, ou até mesmo administrativamente, perante a empresa, postular que seja estendido para ele aquele benefício que o sindicato conseguiu judicialmente. Tá bom? Mas que fique claro, a ação de Maciel não se comunica com a ação do sindicato. Se o sindicato ganhar ou perder, não comunica com a reclamação de Maciel. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Professor, falou dessa regularização? Falei que se o autor não regularizar, extingue o processo, o réu tem a revelia, o terceiro é excluído e o recorrente não tem o recurso conhecido. Súmula 383 do TST. Beleza. Falei também, sabe como, Alisson? Falei que não sei se você está lembrado, ou se você estava prestando atenção nessa hora, que tem duas formas de se habilitar no processo. No caso do empregado, que falece no curso do processo, o reclamante. Tanto pode se habilitar os herdeiros, se eles tiverem um bom relacionamento entre eles, ou então o inventário, o espólio, certo? Abriu lá o inventário, tem um espólio, o espólio vai ser representado por quem? Pelo inventariante. Então, o espólio vem cá e se habilita no processo. Beleza, Alisson? Deu para lembrar aí? Beleza, essa daí eu lembro. Beleza, meu irmão. Então foi isso aí, foi nessa hora aí. Ô, Miguel. Fala, irmão. Só uma dúvidazinha. Fale, Tá aqui, batendo aqui. Muitas vezes, o menor pode trabalhar, né? A gente já viu muitas vezes. Em algumas situações especiais. Ele pode entrar com ação sem a necessidade de advogado, porém ele vai ser assistido. Ou não? Maciel, tem duas... Sim. Quando você fala menor, você dá uma generalizada aí, irmão. Porque o menor vai ser menor de 18 anos, né? Então Exato. pode ser o de 14, pode ser o de 15, o de 16, 17.
Então, lembra que abaixo de 16 só como Como aprendiz. aprendiz, né, irmão? Beleza, negão. E o aprendiz, ele normalmente ele não ganha um salário mínimo, não. E o Código Civil, ele só liberou para os que têm a partir de 16 anos e que Até os ganhem 18. um salário mínimo, certo? Então, todo e qualquer empregado que o Código Civil ele não fala de um salário mínimo, entendeu, Marcelo? O Código Civil fala de a pessoa Que possa que se provê, sustentar, né? beleza, irmão, beleza, que proveja o próprio sustento, né? Então, o que é que a gente tem como prover o próprio sustento? Que ganhe pelo menos um salário mínimo, porque o salário mínimo é o suficiente para se pagar, para que para prover aquelas necessidades básicas que o legislador constituinte estabeleceu lá, que é a educação, a saúde, a alimentação, vestuário, lazer, etc. Tá bom, irmão? Então, olha só, só complementando, Marcel, esse empregado que tem a partir de 16 anos, ele vai poder exercer o juiz postulante dele, viu, negão? Tem problema não, zero bronca. Porque o que ele não poderia exercer o juiz postulante era por causa da idade dele. Entre 16 e 18, ele é relativamente capaz, não poderia. Todavia, como se trata de uma exceção prevista no artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil, que diz que essa pessoa aí possui capacidade civil plena. Então, se ele possui capacidade civil plena perante a legislação civil, a gente vai dizer que então, é uma pessoa, entre aspas, de maior. É uma pessoa que detém a sua plenitude da capacidade civil. Então, ele vai poder exercer o seu juiz postulante. Beleza, entendi. Ele pega as duas coisas, né? A capacidade Beleza. de se sustentar e a capacidade civil, como se ele tivesse se emancipado porque está se sustentando. Aí ele vai poder postular. Beleza. Valeu. Clareou. Veja, o raciocínio é esse mesmo. Ele começa de lá, começa do sustento e por conta do autossustento dele... Ele se torna capaz. Plenamente capaz. Perfeito, legal. E aí, por conta dessa plenitude da capacidade civil, dessa integralidade da capacidade civil, ele vai poder postular em juízo sozinho. Valeu. Beleza. Galera, mais alguma dúvida? Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, litisconsórcio. Professor, Oi. essa parte que você estava falando para Maciel, que cortou aqui por conta da internet, é do menor postular? É do maior de 16 anos. Tá escutando? Ele só atinge a capacidade de 18? Não. Como é que cortou? Ele só atinge a capacidade para postular após os 18? Não. Dá uma lidinha depois no artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. O empregado, a partir do momento em que ele se autossustenta, ele se autoprovê, ele vai ganhar, pelo Código Civil, a plenitude da capacidade civil. Em decorrência disso, ele vai poder postular sem assistência e, inclusive, exercer o juiz postulante. Cortou ainda ou deu para entender agora? Cortou não, mas eu não entendi. Qual é o artigo mesmo? Artigo 5º, parágrafo único, tá aqui ó, no slide, Parágrafo único. 5 do Código Civil. Cadê? Aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil. Bom, pessoal, entendeu, Mariana? Mais alguma dúvida? Entendi não, mas depois eu leio o artigo. Você não entendeu o quê, Mariana? Fale aí para eu entender o que você não entendeu. Se ele tem ou não capacidade para postular. Sozinho ou com advogado? Como é?
Ah, é maior de 16. Ela fala e tu parou. Eu não Maior de entendi. 16 anos, ele vai ser representado, né? Pelo Não, advogado. maior de 16, não. Você está confundindo o juiz postulante com capacidade de fato, Mariana. Ó, Mariana, quem tem a partir de 16 anos e se autossustenta, essa pessoa vai ter a capacidade civil. Não esqueça direito de trabalho aqui, direito processual do trabalho. Quando você estudou direito civil 1, não estudou? Lembra de capacidade civil? Pronto. E aí tem alguns casos que a capacidade civil chega antes de completar os 18 anos. Quando é emancipado, quando se casa, quando tem empresa e quando também a pessoa provê o próprio sustento. Que é o caso que a gente está falando aqui agora. Como é que a gente vai saber se a pessoa provê o próprio sustento? Então, ela tem que pagar, tem que ter condições de pagar aluguel, tem a moradia, melhor dizer, né? Tem que ter moradia, pagar sua alimentação, sua saúde, seu vestuário, seu lazer. Tá certo, Mariana? Entendeu até aí? Entendi. Aí, nesse caso, atinge a capacidade postulativa. Não, aí peraí, calma. Postulativa não, peraí. Aí a pessoa vai ter a capacidade civil. Isso quem está dizendo lá é o Código Civil. Mas como é que a gente chega aqui no processo de trabalho para saber se ela tem ou não? Aí é uma criação doutrinária que fala, olha, se a Constituição Federal diz que a partir de que um salário mínimo é suficiente para bancar todas essas despesas que são essenciais, o que eu acabei de falar, alimentação, moradia, esporte, lazer, educação, etc. Então, todo empregado que recebe mais de um salário mínimo, ainda que não tenha completado 18 anos, todavia que seja maior que 16 anos, ele vai poder estar em juízo sem ser assistido pelo responsável legal. Veja, Mariana, que eu estou falando aqui de assistência da parte, tá certo? Eu não estou falando de assistência do advogado, certo? Beleza? Então, esse primeiro raciocínio você tem que entender. Capacidade civil. O segundo raciocínio é, se ele tem capacidade civil, então ele pode ser parte no processo sozinho, sem estar assistido pelo responsável legal, ou até mesmo pelo Ministério Público. Tá bom? O outro raciocínio que você tem que fazer é, ora, se ele já tem capacidade civil, então ele pode exercer o juiz postulante. Tá bom? Bem, galera, então, quando a gente fala de litisconsórcio, o litisconsórcio, se a gente dividir essas palavrinhas aqui, ó, litis e consórcio, litis quer dizer ligue, consórcio quer dizer uma reunião de duas ou mais pessoas. Então, quando a gente fala de litisconsórcio, é porque tem a reunião de duas ou mais pessoas num determinado polo da lide. Então, vejam só, quando se trata de litisconsórcio da parte autora, mais de dois autores, a partir de dois autores, a gente vai dizer que tem um litisconsórcio ativo. Quando a gente fala que é do réu, são dois ou mais réus, vai chamar que é litisconsórcio passivo. Beleza? Galera, às vezes o litisconsórcio, a lide inicia com o litisconsórcio, que é ativo, que é passivo. Por exemplo, quando o autor ingressa com a ação e postula contra duas empresas, sendo elas responsáveis pelo pagamento dos seus haveres trabalhistas, a gente fala que é um litisconsórcio inicial, já iniciou com o litisconsórcio. Todavia, há casos em que o litisconsórcio vai ser a partir no transcorrer da lide. Daí que nós vamos dizer que é o litisconsórcio ulterior ou incidental. Beleza? Tudo certo? Bom, pessoal, há litisconsórcios que são necessários, que a parte tem que ingressar, tem que formar aquele litisconsórcio sob pena de ter algum prejuízo do seu direito. É o caso, por exemplo, quando a gente ingressa com a ação contra o empregado e o tomador de serviço. Desculpe, o empregador
e o tomador de serviço, a empresa que contratou aquele empregador para fazer um determinado serviço. Aquele empregador, aquele contratado, aquele prestador de serviço, aquela empresa contratou o nosso querido reclamante, o nosso empregado, mas não honrou com suas dívidas. O que é que o empregado faz? Já bota o contratado e o contratante, ou seja, o seu empregador, que foi o contratado, o prestador de serviço, é o tomador de serviço, o contratante, bota logo os dois. Súmula 331 do TST. Tá bom, galera? Súmula 331 do TST. Então, vejam só, a gente vai ter a obrigatoriedade, nesse caso, de colocar logo os dois. Se a gente quiser executar o tomador de serviço mais lá na frente. Todavia, se a gente não quiser, a gente bota só o empregado e vamos embora. Beleza, galera? De boa? Miguel, nesse caso aí, o litisconsórcio é facultativo ou necessário? O litisconsórcio é facultativo. Agora, quando quiser, quando a parte quiser que haja uma execução contra o tomador de serviço, aí é indispensável que ele acrescente a outra. Porque toda vez que a relação jurídica impuser a necessidade de todo mundo participar do processo desde o início, a gente vai dizer que o litisconsórcio é necessário. Ok? Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Quando ocorre no transcorrer do processo, é ulterior ou o quê? Ulterior ou incidental. Ulterior ou incidental. Bom, pessoal, no que tange ao facultativo, o litisconsórcio, desculpe, a gente vai ter muitas vezes algumas hipóteses em que o juiz poderá limitar o número de participantes do litisconsórcio, de modo a facilitar o andamento da lide. Tá certo, galera? Quando é que isso vai acontecer, Miguel? Olha só, pessoal, eu já peguei uma ação mesmo em que a advogada ela tinha colocado 8 pessoas na lide. E aí, no dia da audiência, 3 não foram. Aí remarcou a audiência. Aí, na outra audiência, uma não foi. E depois, esse processo já tinha 2 anos para ter audiência de conciliação, pra vocês terem ideia. E aí, o que é que o juiz fez? O juiz falou, doutora, vamos fazer o seguinte. Tinham 6 lá na audiência. Lá, doutora, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir em 3 processos. Dessas 6 que estão aqui, vamos dividir 3. Outro processo 3. E as outras 2 que não vieram vão ficar em outro processo. Galera, demorou 2 anos, as outras das duas estavam começando o processo ainda, e essas aí que dividiram em 3, já estava bem mais adiantado. Então, o juiz pode, é uma faculdade, é um poder que o juiz tem de mandar dividir diminuir o número de litisconsortes. Olha só, galera, a gente vê isso aí no litisconsórcio ativo, viu? Litisconsórcio passivo, a gente não vai ver isso aí facilmente. Por quê? É normal que a parte autora, quando ela ingresse com a ação e forma o litisconsórcio passivo desde o início, é porque ela quer responsabilizar todos aqueles litisconsórcios passivos, seja solidário, seja subsidiariamente. Então, se liga aí, viu? Fica ligado aí. Bom, até aqui tudo beleza? Quanto aos efeitos, a gente vai ter litisconsórcio unitário e simples. Olha só, o litisconsórcio simples é quando você ingressa a parte autora ingressa com a ação e a sentença pode decidir para um litisconsorte de um jeito, para outro litisconsorte do outro. Por exemplo, vamos fazer um litisconsórcio ativo em que Miguel e Mariana são parte autora contra a Facesse. E aí Miguel está lá, faz os pedidos dele de FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio, e Mariana faz desses 3 também pedidos iguais, né? Beleza. E aí, quando o juiz vai decidir, o juiz decide que Miguel tem direito a aviso prévio e o FGTS, mas seguro-desemprego ele não vai ter direito, porque Miguel tem um outro vínculo. Então, Miguel não está desempregado, não satisfaz aquele requisito.
vejam vocês, ingressaram, mesma causa de pedir, mesmos pedidos, porém, a decisão foi diferente uma da outra. Diferentemente, ocorre com o litisconsórcio unitário. O litisconsórcio unitário, a decisão é única para ambos. Lembra do exemplo que eu acabei de dar agora do tomador e do prestador de serviço? Miguel entrou com a ação contra o tomador e o prestador de serviço. Contra ambos, a sentença é uma só. Vai condenar ambas as partes nas mesmas matérias, nas mesmas verbas. Todavia, entretanto, contudo, entrementes, porém, ainda que condene a tomadora de serviço a responder subsidiariamente por aquelas verbas, vejam vocês que ambas foram condenadas nas mesmas verbas. Beleza? Tudo ok? Então, litisconsórcio unitário. Galera, litisconsórcio alternativo ou eventual é um litisconsórcio em que a parte autora ela não sabe de quem é de fato a responsabilidade. Então, ela vai alternar, vai fazer um pedido, mas ela não sabe quem é. Recentemente, eu ingressei na seara civil com o litisconsórcio alternativo, porque no meu cliente, ele pagou a inscrição num determinado concurso no Santander, e aí o boleto era do Santander, ele pagou no Santander, e simplesmente a inscrição não foi efetivada. Então, a gente ingressou com a ação contra o Santander e contra a empresa que estava organizando, administrando o concurso, a banca do concurso. E aí, galera, o Santander, a gente arguiu que ou o Santander não tinha repassado o valor e por isso a inscrição não tinha sido efetuada, ou se foi efetuada, se foi repassado o valor, era a banca que estava errada. Por quê? Porque não tinha efetuado a inscrição e não tinha registrado o valor e tinha se enriquecido ilicitamente. Então, no curso do processo, a gente verificou que o Santander falou, não, o valor foi pago, está tudo certo. Já a banca falou, não, doutor, é porque o boleto estava com vencimento para o dia 15 de maio, todavia, ele só tinha até 8 de maio para pagar. Aí já é questão de mérito, já é outra coisa. Mas vejam você, o meu cliente não sabia quem era o verdadeiro devedor, o errado aí. Então, litisconsórcio alternativo. Beleza, galera? Marinoni, ele vai chamar esse litisconsórcio também de eventual. Né? Fale, Marcos Eduardo. Não, só apertei aqui sem querer. Beleza. Beleza, galera. Bom, olha só. Os litisconsortes, eles são independentes um do outro. Totalmente independentes um do outro. Então, os atos de um não prejudicam o outro, mas pode beneficiar. Aí, pode beneficiar. Tá certo, galera? Pode beneficiar. Por exemplo, vejam vocês que, no caso do tomador de serviço e do prestador de serviço, Professor, agora tá... o senhor falou do simples? Falei. Deu exemplo do simples aqui, inclusive de mim e de Mariana, que eu não tive direito ao seguro-desemprego e Mariana teve. Cada um teve uma decisão. Eu acho que eu não vi na hora, não. No caso do simples, vai ser uma decisão diferente. Uma decisão só que com efeitos diferentes para as partes. Eu dei o exemplo seguinte. Eu tinha postulado aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego. Mariana também postulou. FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego. A sentença falou que deu total procedência aos pedidos de Mariana. Para mim, a sentença deu parcial procedência. Disse que eu só tinha direito ao FGTS e ao aviso prévio, que eu não tinha direito ao seguro-desemprego. Beleza? Entendeu, Marcão? Entendi, professor. Obrigado. Claro, meu irmão. Então, galera, olha só. A gente vai ter não vai ter um prejuízo causado de uma parte para a outra, mas vai ter o benefício. Tem no Classroom os conteúdos da unidade, para não poder estar aqui.
Tem no Classroom os conteúdos da unidade. Tem no portal do aluno, já tem o conteúdo, tem todas as aulas já foram lançadas no portal do aluno. E no Classroom eu lanço paulatinamente. Só que eu já avisei que a gente inicia a próxima unidade competição inicial. Então, se você quer estudar logo adiantado, pode estudar até nulidades, prescrição, ação e processo, por aí que a gente encerra a primeira unidade aí. Tá bom? Bem, e aí, galera, a gente não vai ter, por exemplo, no tomador e do prestador de serviço, eles são litisconsórcios, né? Os litisconsórcios passivos. E aí, galera, a gente não vai ter o prejuízo. Se o prestador de serviço, por exemplo, ele chega lá e confessar, a confissão dele vai ensejar efeitos, logicamente, mas não pode dizer que quem confessou foi o outro, foi o tomador de serviço. Tá bom? Agora, olha só, se o tomador de serviço recorre e ataca o mérito da ação, pede que, por exemplo, a hora extra seja deferida, ele consegue. O outro, o prestador de serviço vai ser beneficiado? Vai ser beneficiado. Beleza, galera? Então, vejam só, outro exemplo, se o prestador de serviço ele renuncia ao prazo recursal e o tomador de serviço recorre, vai ser considerado impossível esse recurso, vai ter que considerar a preclusão lógica? Não, jamais. Esse recurso tem que ser aceito, esse recurso do tomador de serviço tem que ser aceito, porque eles são partes distintas. De boa? Massa? Legal? Pronto. Olha só. Os litisconsortes, eles vão ter, quando se trata de justiça do trabalho, eles vão ter prazo comum. Ainda mais agora que se trata de autos virtuais, autos eletrônicos. Então, fica a dica aí, ó, toda vez que se tratar de autos eletrônicos, os prazos, ainda que sejam litisconsortes diferentes, com procuradores diferentes, de escritório de advocacia diferente, os prazos sempre vão ser comuns. Os prazos só vão ser em dobro quando se trata de litisconsorte, de processo físico, com litisconsortes sendo representados por procuradores, por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. Aqui não. Tá certo, galera? Aqui, ainda que se trate de litisconsórcio, a gente não vai aplicar o artigo 229 do CPC. A gente vai seguir a bola para frente. Os prazos sempre serão comuns. Tá certo, galera? Sempre os prazos serão comuns. Massa. Legal. Olha só, gente. Por vezes, o juiz vai determinar que a parte ela insira, chame para o processo uma outra pessoa, que é o chamado iusso iudicis. Essa expressão quer dizer que impulso do juiz, impulso judicial, impulso oficial. É quando ele faz. Aqui no processo do trabalho, a gente vai ter uma dificuldade de o juiz mandar formar esse litisconsórcio aí. Tá bom, galera? Vai ser difícil o juiz ordenar isso aí. Salvo se o juiz tomar parte e, numa reclamação, ordenar que a parte autora, a parte reclamante, ela que só ingressou com a ação contra o tomador de serviço, se altere, adite, emende a petição inicial para colocar o prestador de serviço. É difícil, é errado, não deve o juiz fazer isso de ofício, mas tudo é possível, ainda mais com o nosso querido STF aí fazendo um bocado de coisa aí, fica até difícil dar aula de direito constitucional com vocês. Bom, pessoal, tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Bom, olha só, a gente vai concluir com intervenção de terceiros, tá bom? Para a gente ficar bem legal aqui, intervenção de terceiros. Não é grande igual lá o processo do trabalho, o processo civil, não. Não, é bem menor. Quem é um terceiro? O terceiro é aquela pessoa que não fazia parte inicialmente do processo e que
passou a fazer parte do processo, ou seja, com a sua participação, houve um litisconsórcio, ou se já havia, acresceu ao polo, tanto ativo como passivo, mas que ela chegou ao processo ou porque quis, ou seja, espontaneamente, ou porque foi chamada, ou seja, provocadamente. Pessoal, a intervenção provocada, a gente vai ter tanto a denunciação à lide, quanto a nomeação à autoria, o amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica. Tá certo? Olha só, aqui na espontânea eu só botei assistência e oposição, mas acrescentem aí, aqui na espontânea, o amicus curiae, tá certo? Amicus curiae. Beleza? Falo já no início logo de amicus curiae. Bom, isso aí tudo você já sabe, a gente só vai fazer revisar. E eu vou pontuar o que é que tem diferença aqui no processo do trabalho. A intervenção de terceiros, ela não vai ser permitida quando se trata de processo sumário e sumaríssimo. Em face da celeridade do rito, a gente não vai permitir intervenção de terceiros. Vejam só que eu não estou falando que não vai permitir litisconsórcio. Eu estou dizendo que não vai permitir intervenção de terceiros. Então, se começou litisconsórcio, sem problema. Sumário, sumaríssimo, ordinário, tudo liberado. No rito ordinário, a gente vai permitir. Olha só, galera. No rito sumário e sumaríssimo, como se trata de ritos muito simplificados e cujo valor da causa é pequeno e o trâmite é mais rápido, a gente não vai permitir intervenção de terceiro de modo a manter a celeridade e a razoável duração do processo. A gente vai aplicar, por analogia, o artigo 10 da Lei 9.099/95. Esta Lei 9.099/95, ela é a lei que rege os juizados especiais cíveis e criminais dos estados. Tá bom? É uma lei que prevê a celeridade processual, um rito sumaríssimo, e que nós vamos ter a priorização de alguns princípios, tais como celeridade, formalidade, oralidade, e por isso que a gente vai aplicar aqui no processo do trabalho. Tá certo? Pô, Marcel, rapaz, se eu for falar agora critério de rito sumário e sumaríssimo aqui, vai interferir na aula. Vem depois no WhatsApp que eu falo contigo, tá bom, irmão? Beleza? Bom, galera. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui, vai ter aplicação por analogia. É o chamado diálogo das fontes. Se vocês nunca estudaram, dá uma lidinha depois, dá um Google depois, pergunta assim, o que é diálogo das fontes? Que vai dizer que é quando as fontes do direito elas se comunicam e aí a gente vai aplicar por analogia. Tá certo? Olha só. Quanto às espécies espontâneas, em que o próprio terceiro ele quer entrar no processo, a gente destaca aí a oposição, que é quando as partes estão litigando e vem um terceiro e fala, epa, vocês estão disputando o que aí, rapaz? Epa, esse negócio é meu. Então, eu dei um exemplo aí, que são o empregado pede ao empregador que postula com ação, pedindo que o empregador lhe restitua aquelas ferramentas. E aí, vem de lá para cá um terceiro e fala, olha, essas ferramentas são minhas, não é nem sua, nem do empregador, nem do empregado. Galera, a oposição, Miguel, não está lá no Código de Processo Civil, no rol de intervenção em terceiros. Por quê? Porque o legislador de 2015 optou por transformar no procedimento especial. Não é de todo errado. Tá bom, galera? Então, virou um procedimento especial. Vocês veem isso aí, salvo engano, em Processo Civil 4, quando você estuda as tutelas provisórias e cautelares, e vocês estudam também os procedimentos especiais. A outra forma é a assistência. A assistência a gente vai ter em qualquer fase do processo, seja de conhecimento, seja de execução.
Então, galera, a gente vai ter assistência quando a parte demonstrar o interesse jurídico naquele processo. Ele vai ter a assistência sempre quando a parte falar, rapaz, isso aí vai respingar em mim. O exemplo mais clássico que tem é do sócio. O sócio entra no processo para ajudar a empresa. Ele vai assistir aquela empresa. Olha só, galera, nós temos a assistência, só para curiosidade, que eu não vou cobrar na minha prova essa parte aqui. Nós temos a assistência simples, em que a parte somente assiste a outra para evitar o respingo mais forte, mas temos também a chamada assistência litisconsocial, em que o assistente litisconsocial vai ter interesse tão grande naquela causa que, ao resolver aquela lide, vai interferir na relação jurídica que ele, assistente litisconsocial, tem com o autor, a parte contrária, melhor dizendo. Tá certo? O autor não, com a parte contrária. Beleza, galera? Isso aí eu não cobro na prova, não. Só quero que vocês saibam que assistente é aquela pessoa que possui interesse jurídico na lide e que ela quer participar para ajudar o assistido. Pode ser em qualquer fase, tanto de conhecimento quanto fase de execução. Tranquilo, suave na base aí. A oposição, por sua vez, é uma forma de intervenção em que o terceiro vai reivindicar aquele objeto em que as partes estão litigando. Beleza. Mas nós temos casos, pessoal, em que a intervenção em terceiro vai ser provocada, como, por exemplo, a denunciação à lide. Na denunciação à lide, galera, na denunciação à lide, que é a forma que mais acontece aqui no processo trabalhista, a gente vai ter a denunciação sempre que, por exemplo, o titular do direito ele postula contra a pessoa que não é a responsável principal, ou que aquela pessoa que só responderá subsidiariamente, ou até mesmo contra a pessoa que vai ter um direito de regresso contra um terceiro, este que vai ser denunciado, por força da lei ou do contrato. O que eu estou querendo dizer aqui? Que sempre que a gente fala de denunciação à lide, a gente vai denunciar a lide, vai dizer, olha, essa pessoa aqui, ó, que deve ter que participar da lide, porque ela vai ter direito, vai ter o dever depois de me reembolsar. Ou então, ela que é a devedora principal, tá certo? Então, veja só, galera, e por ela ser a devedora principal, ela que ensejou essa lide, eu vou ter o direito de ser ressarcido por ela. Então, eu quero que ela participe desde já da lide, porque depois já facilita a minha vida e eu não vou precisar de entrar com ação competente para cobrar dela, uma ação regressiva. Então, ela vai estar participando desde já. Então, olha os exemplos que eu dei aí, galera. Ó. Primeiro exemplo, a empregada, quando ingressa com a ação contra o empregador, alegando que o gerente da empresa a assediava sexualmente. A gente vai ter o tomador de serviços, quando ele é acionado, ele chama o prestador de serviço e fala, vem cá, prestador, você é devedor. A gente vai ter quando eu vendo empresa para Marcos Eduardo, e aí a Mariana ingressa com a ação contra Miguel, 1 ano e meio, 2 anos depois quase, que eu já estava fora da empresa. Eu faço o quê? Epa, Marcos Eduardo tem que participar, que ele é que está na linha esse tempo todo. Vem cá, Marcos Eduardo. Da mesma forma, invertendo, Mariana, assim que Marcos Eduardo compra a empresa, Mariana ingressa com a ação. E aí ingressa só contra Marcos Eduardo. Marcos Eduardo fala o quê? Miguelito, vem aqui, pai, responder, porque essa bronca é tua. Eu estou assumindo agora e essa bronca está pleiteando direitos anteriores ao tempo que eu comprei. Então, vejam vocês a sucessão de empresas, tanto de um lado como do outro. A gente vai ter também, quando se tratar de, por exemplo, o subempreiteiro e o empreiteiro principal. Lembram, galera? O empreiteiro principal é Miguel, e Miguel Limitada.
o subempreiteiro Marcos Eduardo. Miguel contratou Marcos Eduardo para prestar serviço para ele. E aí Marcos Eduardo contratou Mariana. Mariana ingressou só contra Miguel. E aí, galera, Miguel vai chamar Marcos Eduardo. Marcos Eduardo, venha. Venha para cá que você vai ser o responsável por isso aí. Beleza, galera? É possível? É. Mas tem juízes, tem posições jurisprudenciais que não admitem, não assumem, não aceitam isso aí, porque diz que vai retardar a lide, que a parte autora deveria ter feito em famílias consórcio passivo, etc. Tá bom, galera? Tudo certo? Bom, olha só, eu acrescentei aí desconsideração e amigos curas, vocês estão vendo aí, né? E já lancei lá no próprio, lá no PJ, lá no Classroom, esse novo slide já para vocês não terem esse trabalho. Pessoal, outra espécie de intervenção em terceiro que é provocada é o que antigamente o antigo CPC chamava de nomeação à autoria. A nomeação à autoria ocorre ou ocorria, era chamada de nomeação à autoria, quando a parte ré, ocupante do polo passivo, ela falava assim, rapaz, eu não tenho nada a ver com isso não. Ela alegava a sua ilegitimidade passiva e indicava quem era que tinha que compor aquela lei. Vejam vocês que a nomeação à autoria ela difere da denunciação. A denunciação, a parte fala, rapaz, tudo bem, eu tenho responsabilidade contratual ou legal, massa. Então, a minha responsabilidade decorre da lei ou do contrato. Legal. Na nomeação à autoria, não. A parte que alega o nomeante, ele fala bem assim, ó, epa, excelência, eu não tenho nada a ver com isso não. Quem tem a ver é o nomeado. E ele vai e nomeia a autoria, dá a autoria o nome de quem deveria estar ali no polo passivo da lei. A diferença é basilar. Um quer sair, que é o nome na nomeação à autoria. O outro quer participar, mas quer primeiro que o outro venha para cá. Fale. Só para ver se eu entendi. No caso da denunciação, a lei é tipo assim, tudo bem, eu tenho culpa, mas Mariana também tem. E na nomeação de autoria, é tipo, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é toda de Mariana. Tipo isso, perfeito, né? Perfeito, negão. E qual é o objetivo da denunciação ali, Marcos Eduardo? O objetivo da denunciação ali é para evitar que essa pessoa que fala eu tenho culpa, mas não sei quem também tem, ou não sei quem é o culpado principal, ou não sei quem é esse terceiro, esse denunciado, ou o denunciado é que tem a responsabilidade pela instauração dessa lei. É para evitar que o denunciante depois ingresse com nova ação, tá certo? Então, quando o denunciante ele oferta a denunciação à LIG, ele quer evitar de depois ter que ingressar com nova ação para ser reconhecido o seu direito ao ressarcimento, tá bom? No caso, por exemplo, da empresa que denuncia a LIG ao gerente, é porque o gerente foi que cometeu aquele assédio. Nada mais justo do que a empresa denunciar o gerente participa da LIG e depois, quando a empresa for condenada, o gerente também vai ser, por conta nos autos da denunciação à LIG, e aí a gente vai ter, neste caso aí, a gente vai ter a empresa cobrando do gerente ou o gerente mesmo indo lá e pagando espontaneamente aquela ação ali, aquela parte ali que ele cabe. Correto? Tudo certo, Marcos? De boa. Massa. Então, pessoal, denunciação à LIG, nomeação... Oi. Oi, Mariana. Não tem mais nomeação à autoria? Pois é, Mariana, não tem mais nomeação à autoria, minha irmã. Ele não tem mais esse nome, então você vai ver isso onde, Mariana? No artigo 339 do CPC. Dá uma lidinha lá depois do 339 do CPC. Que, inclusive, o legislador de 2015, ele fala o seguinte, que a parte ré, quando ela alegar em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva,
ela deverá indicar, se conhecer, sob pena de responder por litigância de má-fé e pagar as custas e despesas processuais, ela tem a obrigação de indicar quem é o legítimo para figurar no polo passivo da lide. Beleza? Ela vai ter que indicar quem detém a legitimidade para figurar no polo passivo da lide. E mais... No caso, ainda tem, mas mudou de nome. Não tem mais o nome de nomeação autoria. E agora qual o nome? Não tem mais o nome. Aqui agora só virou um dispositivo. Não tem mais. Entendi. Você só chama a pessoa, mas não. Você indica, você não chama, você indica. Só indica. Oi? Você indica, mas não tem mais um nome para não tem mais não tem mais um capítulo no Código de Processo Civil destinado à nomeação autoria. Mas é o equivalente. Tá bom? Mas você... Não, professor, não entendi, não. E o ato de você... Tu não entendeu o quê, mulher? Não tem um capítulo. Não tem um capítulo. Capítulo é uma Ela parte quer específica. saber como que o ato de chamar outra pessoa vai se chamar. Por exemplo, se não é mais nomeação autoria, vai ser o quê? Não tem nome. O Código de Processo Civil não tem mais um capítulo. Olha só, você já viu... Eu quero dar um nome. É o quê? Você quer dar um nome? Eu quero que tenha um nome. Então, a partir de agora, o nome vai ser Mariana Capistano. Pronto. Pessoal, a nomeação autoria, a partir de hoje, 5 de março, o nome vai ser Mariana Capistano. Pronto. Tá aí, dado o nome. Todo mundo concorda? Quem não concorda, fala aí. Pronto, todo mundo concordou, Concordo. Mariana, então já era. Quem não concordar, perde um ponto. Pronto. Mari, o que aconteceu, minha irmã? O CPC de 2015, ele deu enxugada, porque realmente era muito engessado. Imagina aí, era uma legislação de 73, Mariana. A parte de cumprimento de sentença, que hoje você chama de cumprimento de sentença, ela tinha sido reformulada aos poucos, tanto que você tinha 475A, B, C, D e até N. E até N, se eu não me engano, até N. Não, tinha o quê? Tinha até o quê? Então, veja você como era complicado, pô. Então, o CPC 2015, ele deu enxugada. Então, realmente, era desnecessário, Mari, colocar um capítulo só para nomeação autoria e repetir, muitas vezes, os mesmos dispositivos ou o mesmo procedimento que tinha para a denunciação, a lide, ou para o que a gente não está tratando aqui, para o chamamento ao processo, tá certo? Então, vejam vocês, ele simplificou, tanto é que na denunciação à lide, a gente, já falando sobre processo civil, só processo civil, ele faz referência, quando ele fala da citação do denunciado, ele faz referência ao chamamento ao processo, que vai dar o prazo de 30 dias. Extensivo mais 60 se o denunciado ou chamado for residente de outra comarca. Tá bom? Então, Mari, ele deu uma enxugada e vejam você que de três artigos e um capítulo, ou um subcapítulo, a gente botou agora somente um dispositivo com um artigo com 3 parágrafos, são 2 parágrafos por aí. Deixa eu ver aqui, para te falar mais exatamente aqui. O 339 do CPC, 2 parágrafos, entendeu? Então, olha só, 2 artigos, só um artigo 339 e 2 parágrafos. Então, deu enxugada, por isso que não tem mais nome. Tá bom? Bom, galera, quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, estou falando aqui de forma revisão, certo? Na forma de revisão. A desconsideração quer dizer que a gente vai deixar de considerar personalidade jurídica é a pessoa jurídica, tá certo? Então a gente vai desconsiderar aquela pessoa jurídica. Para quê? Para ir atrás dos sócios. Ok, galera? Desconsideração da personalidade jurídica está no artigo 133 a 137 do CPC. 133 a 137 do CPC. Resumidamente, o que acontece, pessoal? A desconsideração ela pode ser pedida tanto na fase de conhecimento
quanto na fase de cumprimento de sentença. Se ela foi pleiteada, requerida na fase de conhecimento, não precisa requerer depois na fase de execução, tá bom? Olha só. Por que, Miguel, se pedir essa consideração na personalidade jurídica? Galera, por vezes, a possibilidade de se ter o êxito na ação, o êxito final, ou seja, a eficácia do título executivo, da sentença, fica conturbado, fica difícil. Por quê? Você ganhou, mas é o que a gente costuma dizer, ganha, mas não leva. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas o faz-me rir não pingou na conta. Beleza, galera? Então, olha só. Aí a gente busca dinheiro de empresa, não acha. Na conta da empresa, não acha. Bens móveis, não acha. Bens imóveis, não acha. E a empresa tá lá, velho, tocando a vida dela em frente e você fala assim, como é isso aí? Essa empresa tá vivendo como aí? E aí, galera, a gente vai ter o quê? A gente vai tentar desconsiderar aquela personalidade jurídica, vai quebrar aquela empresa para ir atrás dos sócios. Beleza, galera? Massa? Então a gente vai desconsiderar essa personalidade jurídica, vai atrás dos sócios e os sócios, eles vão se defender. O procedimento da personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica, no direito processual do trabalho, ele é bem peculiar e se assemelha com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Nós temos duas teorias, a teoria maior e a teoria menor. Pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, o credor deverá comprovar que a empresa foi que os sócios mal administraram a empresa ou eles utilizaram para fins ilícitos a empresa, ou seja, roubaram a empresa para enriquecer o próprio patrimônio, descapitalizar a empresa para enriquecer o próprio patrimônio. Teoria maior. Ônus do credor. Muito difícil, galera. Código Civil, artigo 50. Muito difícil. Digo até, me arrisco a dizer. Principalmente na seara civil, em que juiz não gosta de quebrar sigilo bancário e sigilo fiscal do devedor. Infelizmente. Porque imaginem vocês como é que o credor ele vai quebrar, vai dizer, vai comprovar que o sócio tirar dinheiro da empresa sem ter a quebra do sigilo bancário. Impossível, galera. Não é? Então, mas infelizmente, costumo dizer sempre, a jurisdição civil brasileira, ela foi feita continua sendo feita para a jurisdição não. A legislação civil, ela continua a ser feita para o devedor, ela privilegia o devedor. Aqui no Brasil, o devedor, ele vale a pena ele dever, vale a pena ele inadimplir. Basta que ele não se preocupe em ter o nome negativado, que é o máximo que ocorre com ele. Então, galera, a teoria menor, que é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é adotada pela CLT, a gente vai ter no artigo 27 do CDC, tá bom? A teoria menor do Código da desconsideração da personalidade jurídica. 27 ou 28, eita, eu já esqueci aí. Deixa eu ver aqui minha agenda, só pescar aqui, galera. Eu acho que era 27. 28. Então a teoria menor fala o seguinte: basta que se comprove a insolvência do devedor para se requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza, galera? Pô, Miguel, bem mais fácil. Lindo, delicioso. Lembra que eu falei do diálogo das fontes? Então a gente vai aplicar o artigo 28 do CDC para aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo ok aqui, galera? Entenderam o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Entenderam não? Relembraram o que é, que vocês viram com o Leni, muito bem com o Leni isso aí. Fale, Marcos Eduardo. É o que você querer. Nesse caso, a teoria adotada é essa menor, né? No direito processual do trabalho, a teoria menor. Uhum. Bom, galera, qual é o procedimento? O credor vai pedir, o juiz vai ordenar o quê? A citação dos sócios para responderem a
desconsideração. Beleza? Tudo tranquilo? Massa? Finalizando, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica inversa, em que o credor vai ter a pessoa física como seu devedor e ele vai pedir que seja desconsiderada a personalidade jurídica do sócio para ir atrás da empresa, porque ele diz que o sócio estava ocultando sobre o patrimônio da empresa o seu próprio patrimônio individual. Então ele pega, vive lá de boa, o cara está devendo 50 mil reais, mas tem um carrão lá, tá andando de BMW de 300 mil e de boa, e a BMW tem nome da empresa. Cara, esse dinheiro está vindo de onde? E ele sempre nunca tem dinheiro. Tudo que ele roda é pela empresa. Então a gente vai poder desconsiderar a personalidade jurídica inversamente aí. Procedimento, Miguel, o mesmo aqui no Código de Processo, no processo do trabalho e no CDC, a gente vai aplicar a teoria menor. Lá a gente vai aplicar a teoria maior. Exatamente, Ronaldão. Às vezes, parceiro, tem confusão patrimonial ou então tem descaramento patrimonial. Eu costumo falar que é descaramento patrimonial. Galera, reiterando a desconsideração, processo de conhecimento, como também aqui na fase de cumprimento de sentença. E amicus curiae, lindo amicus curiae, artigos 138 e 139, Miguel, do CPC, se eu não me engano é isso mesmo. A gente vai ter, só 138, artigo 138 do CPC, a gente vai ter o amicus curiae, significando um amigo da corte. É aquele coligado, é aquela coligada, brincadeira pessoal, é aquela pessoa que ela não só tem expertise, ou seja, tem uma especialização naquele objeto que está sendo tratado nos autos, naquela matéria que está sendo tratada nos autos, como também ela pode ter um interesse, ainda que não seja um interesse jurídico imediato, mas ela possui interesse nos autos. Olha, na matéria dos autos. Galera, é muito comum o amicus curiae, que é uma forma de intervenção de terceiros espontânea e provocada, porque esta pessoa, ela pode ser pessoa física, pessoa jurídica, entidade não governamental, pode ser qualquer dessas pessoas aí que a gente vai aceitar. Tanto ela pedindo para participar, quanto o próprio tribunal ou juiz pode intimar essa pessoa a participar daquela lei. Quando nós tivemos, por exemplo, a discussão no STF das células-tronco, se eram válidas, se não eram válidas, se era morte ou se não era morte, nós tivemos a Igreja Católica participando, tivemos cientistas, nós tivemos organizações de proteção à vida, organizações de liberdade de expressão e por aí lá vai. Tudo isso aí a gente teve participando lá. Todo mundo. Sustentou oralmente? Pode sustentar oralmente, vai peticionar, pode entrar com embargo de declaração. Agora, galera, só não vai poder recorrer, ressalvado o caso de ser um processo de incidente de demandas de recursos repetitivos, certo? Beleza, galera? Fora isso aí, pode recorrer, não pode recorrer. O juiz, quando nomear, quando aceitar esse amicus curiae no processo, ele vai delimitar a participação disso aí. A OAB mesmo não tem o que fazer, não tem como correr atrás dos honorários da gente. Tudo que é processo aí, ela quer participar com amicus curiae aí, principalmente quando se trata do governo da União aí, do Bolsonaro aí, porque tenho certeza que o Bozo e esse cara dos presidentes da OAB tem alguma coisa aí em comum, porque, misericórdia, eu nunca vi duas pessoas se amarem tanto. Então, galera, é comum, a gente vai ter, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina participou desse da células-tronco. É muito legal, a OAB também participou. Então, tudo isso aí a gente vai ter. Quando foi tratar... qual foi o outro, Miguel? Poxa, esqueci o outro. Teve outro caso que foi bem polêmico também, a gente teve essa participação. Beleza, galera? Amicus curiae. Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? A teoria maior da amicus curiae. Fale, Marcel. Ele não pode entrar com recurso ordinário, salvo engano. Você está falando de quê aí? Do amicus curiae. Amicus curiae, o que é que tem?
ele não pode entrar com recurso ordinário. Não pode entrar com recurso. Somente vai poder entrar com recurso quando se tratar, segundo o artigo 138, o parágrafo 3º, só quando se tratar de incidente de demandas repetitivas. Aí ele vai poder. Beleza. Lembrei o outro. O outro é quando teve os expurgos inflacionários aí, nos plano Collor, plano Bresser, e aí o STF foi julgar, a FEBRABAN participou, a OAB, como sempre, participou, e a gente teve também algumas entidades de defesa do consumidor, como se não me engano, a CONDEC. Acho que é CONDEC. Participou também. Tá certo, galera? Tudo beleza? Mais alguma dúvida sobre hoje aqui? A teoria maior, professor, da desconsideração da personalidade jurídica. Eu não entendi. Certo. Não entendeu? O credor vai ter que comprovar que o devedor desviou a finalidade da empresa, que o devedor, ele desvirtuou valores, bens da empresa para o seu patrimônio privado, ou ele dilapidou o patrimônio da empresa em benefício próprio. O ônus da prova aí é do credor. Dá uma olhadinha no artigo 50 do Código Civil que você vai ver quais são os requisitos que estão lá. É isso que eu acabei de falar para você. Compreendeu agora? Agora sim. Beleza, meu brother. Massa. A menor, o credor não tem esse ônus. Basta ele comprovar que o devedor principal não detém a capacidade econômica para pagar a dívida. Tá certo? Galera, vou fazer mais alguma dúvida aqui? Não? Vou fazer a chamada aqui agora, viu? Alisson. Presente, professor. Beleza, meu brother. Ana Beatriz Silva. Alisson, pode saindo, viu? Quem quiser pode saindo, viu, galera? Que eu chamei pode sair. Ana Carolina. Beleza. Boa noite, Presente, professor. Deixa eu me despedir. Valeu, Alisson. Boa noite. Deus abençoe, meu irmão. Galera, quem for se despedindo aí, ó, que eu for chamando pode sair. Deus abençoe vocês, viu? Tudo de melhor. Tchau. Carolzinha tá aí. Anderson Feliciano. Anne Caroline Pires. Presente. E a Aninha, tudo em paz, mãe? Tudo em paz. Beleza, da família. Bom final de semana, minha prima. Antônio André. Antônio André. Cássia Maítala. Presente, professor. Cícero Romênio. Edailton José. Presente, professor. Valeu, pai. Elaine Tatiane. Tô aqui. Elza. Aqui, professor. Flávia Maila, já estava aí, eu vi. Giovanni Lopes. Presente. Giovanni Lopes. Giovanni Leal. Glauci Laiane. Presente. Tudo bem, Glauci? Hélio Gomes. Tudo bem. Hélio. João Luiz, Joãozinho estava aí. José Eduardo. Valeu, pai. Bom Danone. José Eduardo. Larissa. Qual? Graziele. Presente, estou aqui. Minha amiga, para ensinar, para falar com esse Z, esse 2L e esse Y. Mamãe botou para arrombar. Eita, meu Deus. Larissa. Oxi, que diabo tanta Larissa essa aqui? Larissa Silva. Aqui, professor, só tem duas, peraí. Larissa, oxi, tem outra, mãe. Larissa Thaís Silva Souza. Tá vendo aí? Outra, tá vendo aí? Mais uma Larissa na vida de vocês. Meu Deus do céu. Lucas Thiago.
Maciel tá aqui. Marcos Eduardo tá aqui. Maria José tá bem mais cedo. Mariana dos Santos. Tô aqui. Marlon. O modelo tava aí na estante. Patrícia Eufrásio. Paulinha tava aí agora. Ramon Costa. Rodrigo. Ronaldo tá aí. Juan. Aqui, Miguel. Ei, mandei uma mensagem lá no privado, viu, Miguel? Quem? Ronaldo? Ronaldo. Beleza, pai, eu olho. De boa. Deixa eu ver o que você falou logo, para eu responder logo, se não eu esqueço. Questão das presenças, que enquanto eu tô no trabalho. Trabalha com o quê, Ronaldo? Eu trabalho com automóveis. E é? É. Tá certo. Beleza. Mas, né, levando de um canto pro outro não, né, parceiro? Hã? Ó, não é levando de um canto pro outro não, né? Não, pessoal. Juan Menezes. Sara Thaís. Sara tá aí? Não. Thaís tá aí. Tamara. Presente. Vitória, Carmen. Vitória entrou e saiu um bocado de vez. Gislaine. Vitória tava com a internet ruim, professor. Também. Foi. Ela caiu um bocado de vez, eu vi. E entrava e saiu o tempo todo. Gislaine. Samara. Esse povo vai terminar perdendo por falta. Aí depois vai lá pedir para tirar. Ai. Galera, então, Deus Professor, abençoe. Oi, mãe. eu falei com o senhor à tarde no privado, só que o senhor não viu no WhatsApp. Eu acredito que estava ocupado. Porque eu fiquei até a parte dos efeitos e minha internet caiu. Aí o senhor fez a chamada e eu levei falta à tarde. Oxente, mãe. Deixa eu tirar agora. Larissa de quê? Larissa Grazielli. Ah, tá bom, artista. Já tirei aqui, viu, mãe? Professor, Patrícia. Obrigada. Que tava na aula, só que caiu. Quem? Patrícia. Rapaz, por isso que é bom a galera. Eu vou botar a galera para quando entrar, a galera dá um oi aqui, que é melhor, né, velho? É bom falar no privado ou no bate-papo, que já fica lá. É. Então, já tirei Patrícia aqui, viu? Pessoal, Deus abençoe você. Bom feriado, galera. Se cuida aí, viu? Passa os álcool na mão aí. Bota o álcool só para dentro, não. Passa na mão também, viu? Professor? Pois não. Foi chamado Anderson Feliciano? Anderson. Rapaz, eu acho que não foi chamado, não. Foi postado falta, eu acho. Foi dado falta, foi. Tirei aqui, velho. Na hora. Até logo, galera. Já tirei falta, viu, Anderson? Tudo de boa, viu, galera? Paz e bem pra vocês. Se cuidem.